Agora na Banda B, um negócio que deu certo. Denise Mello. Boa tarde a todos, um excelente sábado para vocês. Estamos hoje com um negócio que deu certo para falar de agronegócio, mas eu não tô com nenhum produtor dentro aqui do estúdio da Banda B, mas sim com duas advogadas. E por quê? Porque nós vamos falar sobre o lado do direito do agronegócio. O agronegócio brasileiro que fechou 2023 com um superávit acumulado de quase 150 bilhões de dólares. Aqui se produz muito no Brasil, um crescimento nesse superávit de quase 5% em relação ao ano exterior. Nós somos campeões em vários produtos agrícolas aqui com relação à produção. O Brasil sempre se destacou e tem muitos desafios, né? Um dos principais desafios para o agronegócio brasileiro é a necessidade de aumentar a produtividade e a eficiência. O setor precisa encontrar formas de produzir mais com menos recurso, incluindo mão de obra, insumos e terra. Mas a gente fala bastante do agronegócio e precisa olhar também que tem todo um universo aí com relação ao direito do produtor, ao direito das indústrias do agronegócio, e é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje no Negócio que Deu Certo. Um escritório de advocacia é um negócio? Sim, é um negócio, e a gente tem duas especialistas aqui para falar com a gente, advogadas especialistas do agronegócio. Eu estou com a Mariane Reis e com a Giovana Sartório. Primeiro, bem-vindas, boa tarde, vamos falar hoje de agronegócio, bem-vindas aqui à Banda B. Vamos sim, Denise, muito obrigada, nós estamos muito felizes em estar aqui com essa oportunidade de falar sobre o nosso negócio e o que deu certo no Sartório Reis Advogados. Bem-vinda, Mariane, também. Boa tarde, Denise, obrigada. Estamos muito satisfeitas em falar principalmente sobre o agronegócio, que está enfrentando algumas dificuldades agora no Brasil em decorrência da crise climática, mas que tem muitas oportunidades e a gente está aqui até para ajudá-las a explorar esses entendimentos e ter mais prosperidade nesse ano de 2024 do que esses bons resultados que você já nos falou. Bom, tem muita coisa boa para contar, mas a gente é muito curioso aqui na Banda B e eu quero partir lá do início, né? Quando a gente fala no escritório de advocacia, nós temos que lembrar que ali estão pessoas que um dia pensaram em se tornar, no caso, advogadas. E aí eu pergunto para a Giovana e para a Mariane como é que foi essa decisão, começo com a Giovana, de se tornar advogada. Você já imaginava para que área gostaria de ir, Giovana? Denise, que pergunta difícil de responder. Desde pequena eu tinha vontade de seguir no direito, né? Quando cheguei à faculdade, eu ainda tinha dúvida se eu seguiria para magistratura ou para advocacia. Mas vi na advocacia uma possibilidade de ter acesso a mais pessoas, conhecer mais a nossa sociedade, estar perto do cliente. Então, e sempre fui um pouquinho defensora dos direitos dos coleguinhas na escola, tinha essa garra, né, do que é certo, do que é errado. Eu acho que isso vem realmente desde a minha formação da infância. E aí, me formando, cheguei à conclusão de que a advocacia era a minha vocação, é a minha vocação, e já estou aí há 17 anos como advogada. 17 anos como advogada. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que tanto a Mariane quanto a Giovana, eles fazem parte, né, da Sartório Reis Advogados aqui de Curitiba. E você, Mariane, já pensava, quero ser advogada quando crescer? Quero ser advogada empresarial? Não tinha tão definido assim, né? Eu já tinha, sim, Denise. Meus pais têm empresa metalúrgica e meu pai também atuava como produtor rural. Então sempre foi muito forte para mim essa intenção de entender o mundo dos negócios e entender a parte jurídica, principalmente a parte tributária. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sempre me causou essa curiosidade muito grande e foi uma área que desde o começo da faculdade eu já sabia que eu queria advogar, já sabia que eu gostaria de atuar nessas áreas.
Mas com o agronegócio foi um pouco diferente, porque ainda não existia muito essa cultura de advogados especialistas no agro. Então foi algo que eu fui construindo, né, no decorrer da profissão e que se tornou realmente uma realidade agora com o Sartório Reis. Mas sim, eu sempre quis advogar e sempre gostei de atuar para empreendedores, porque eu entendo que é daí que vem a riqueza do Brasil e as diversas oportunidades que a gente tem. Quando a gente fala num negócio que deu certo, um escritório de advocacia, o que é dar certo dentro de um escritório de advocacia? A gente fica imaginando, claro, vocês precisam de clientes, mas envolve muito a questão da credibilidade, da confiança. Isso é dar certo no negócio? Sem dúvidas, Denise. Dar certo para nós duas, né, é ter um escritório organizado, atendendo os clientes, né, que estão dentro do nosso escopo de trabalho, ter a possibilidade de aplicar os nossos conhecimentos. Então, nós entendemos que isso é dar certo, né? Não é fácil montar um escritório e manter, né, fazer crescer um escritório, que nós estamos fazendo isso nesse ano muito bem, né, Mariane? Não posso deixar de pontuar. E atendendo os clientes que nós realmente temos o foco, que é o produtor rural, que são as famílias produtoras, né, as famílias empresárias, podendo aplicar realmente tudo que nós temos visto. A doutora Mariane participou recentemente de um congresso de direito, né, no agronegócio. Então, acredito que esse seja o sucesso, é trabalhar com o que a gente gosta. Qual é o perfil de clientes que procuram o escritório de advocacia com relação ao agronegócios? É mais a indústria, o produtor rural, e que tipo de demanda, na maior parte, vocês atendem? A Giovana gosta de dizer que a gente atende de ponta a ponta, né? Porque é realmente algo bem completo. O agronegócio, ele tá dentro da porteira e ele tá fora da porteira. Então, aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem diversos clientes que são os produtores rurais, que estão em regiões como Londrina, Cascavel, que são, né, realmente celeiros, que têm todas as culturas de soja, milho. A gente também tem bastante pecuária no Paraná, mas a gente tem diversos outros players ali na cadeia. Então, existe a indústria dos implementos, dos insumos, seja da semente, do fertilizante, o maquinário. E aqui no Paraná, a gente ainda tem o Porto de Paranaguá. Então, tem todas as tradings, as empresas que trabalham com a importação e exportação. Então, no escritório, a gente acaba atendendo uma gama bem variada de atuações, né? Todos ligados a essa cadeia, mas de uma forma bem variada e bem completa. O que a gente sente hoje, Denise, que eu acho que é interessante, é que quem trabalha com o comércio exterior mais forte já tem mais consciência da necessidade de ter uma assessoria jurídica. Então, esses são os nossos clientes mais frequentes. As indústrias também já têm isso, né? Principalmente porque a gente trabalha com muitas indústrias que têm participação estrangeira ou controle, direção, né? Então, ele já vem com essa cultura muito forte. O que a gente está ampliando hoje é essa cultura dentro da porteira. Então, o produtor rural, ele passa a ser nosso cliente hoje, e uma das principais atuações que a gente tem nesse sentido é a parte da associação no campo, que é uma das coisas que, né, a Giovana tem expertise, porque mistura diversas áreas do direito, né? Ela vai trabalhar com direito de família, vai trabalhar com direito empresarial, também tem diversos aspectos de tributário, e é uma questão que está acontecendo cada vez mais, porque a gente sabe que as famílias tinham uma administração normalmente lá pelo patriarca, esse patriarca está envelhecendo, e aí a família está se sentindo mais necessitada dessa assessoria jurídica para poder fazer uma boa transição, né? Então, essa é uma área que a gente tem visto um crescimento, mas a gente atua com essas outras frentes também que já são mais tradicionais, por assim dizer, com relação à necessidade de assessoria. Falando em porteira para dentro, doutora Giovana, tem muito produtor rural que pode estar nos ouvindo aqui. Que tipo de demanda? A Mariane colocou algumas demandas aqui, eu gostaria que a senhora complementasse com relação às demandas que chega um produtor rural no escritório de vocês, e o que pode ser oferecido, o que tem sido oferecido, né? Perfeito. Denise, como eu vou puxar o gancho, né, da Mariane, a questão da sucessão familiar é muito importante, né? Tá em voga agora, justamente pelas mudanças aí que estão vindo com a reforma tributária, né? A possibilidade de aumento de impostos sobre herança.
Então, é um serviço que nós temos ofertado e aplicado com muita força no escritório, né, economia, organização, tranquilidade nessa sucessão. Só um parênteses, essa sucessão por exemplo, a pessoa, o produtor que está lá há anos e anos, um dia ele não consegue mais trabalhar, ou até falece, né? E aí a família fica assim, não é simplesmente pegar, agora vamos tocar sem o pai, sem a mãe. Tem uma questão jurídica. Uma questão jurídica muito importante. Nós temos uma série de instrumentos para organizar essa sucessão. Não é que vai se afastar esse patriarca, mas na verdade é começar a organizar para que ele possa ter uma aposentadoria ou, de fato, eventualmente até passar já o poder para os filhos ou treinar em algumas grandes propriedades. Nós estamos vendo um treinamento de CEO, né, de profissionais habilitados para administrar um negócio no agro, né, e não só necessariamente os filhos. Então, essa organização, Denise, de sucessão, ela é muito abrangente realmente, né? Não só criar instrumentos jurídicos como doações, holdings familiares, treinamento, uma governança familiar para treinar esses filhos para assumir o negócio, ou então treinar um novo CEO e profissionalizar o negócio. Então, a gente tem realmente um trabalho muito amplo e o escritório está muito capacitado para aplicar o serviço de sucessão nessas fazendas, né? E, eventualmente, até trocar, né? Se tudo está sendo hoje gerido pelo CPF do patriarca, criar a empresa, né? Por que não, se eventualmente cabe naquele negócio, né? Outras demandas que aparecem muito no escritório é a tributária, que aí eu vou deixar para a doutora Mariane, que é a especialista na área, e a regularização imobiliária, que eu entendo que caminha em conjunto com a sucessão, né? Estar com a área regularizada, como a Denise mencionou já, com a reserva legal devidamente protegida, enfim, são temas muito recorrentes que nós temos da porteira para dentro. Nós temos muitos temas da porteira para dentro. Você que ligou o rádio agora, eu vou reapresentar aqui. Estamos conversando, até para te situar, com a Mariane Reis, que é advogada, especialista em agronegócios, e também com a Giovana Sartório, que faz parte, junto com a Mariane, da Sartório Reis Advogados, que é um escritório, um negócio que deu certo hoje no programa, um escritório especializado no agronegócios. Eu agora pergunto, então, aproveitando o gancho, Mariane, sobre a questão da reforma tributária. A gente tem aí toda uma discussão. A reforma tributária foi aprovada no Congresso, mas tem muita gente querendo saber. E na prática? Claro que tem todo o tempo aí de transição, são vários anos, mas está tudo aprovado. De que forma que a reforma tributária atinge em cheio o agronegócio? A reforma tributária atinge o agronegócio de várias formas, Denise, porque a alteração ela acabou sendo bem robusta, né? A gente tem vários tributos hoje que vão deixar de existir e tem novos tributos que virão. Então, durante todo esse período de transição, né, que são de 10 anos, o produtor rural ele vai ter que continuar cumprindo as obrigações que nós chamamos de obrigações acessórias, que são as declarações que a gente já tem hoje, e ele vai ter que se adaptar e colocar também as novas declarações. E isso hoje é um desafio, porque a gente vê que várias fazendas não têm ainda bons sistemas de gestão, né? Hoje na indústria, por exemplo, é uma realidade. As indústrias já terem sistemas, elas terem controle, elas terem equipes contábeis e fiscais que trabalham com isso. Mas na fazenda, a gente ainda não tem. Então, por exemplo, uma fazenda que trabalha com gado de leite é algo complexo, né? E a gente vai ter essas obrigações que já existem hoje, que já são complicadas de se ter na prática. A gente sabe que isso é muito trabalhoso no Brasil, mas nós vamos ter um novo sistema também que vai chegar. Então, a gente tem a previsão de que daqui 6 meses já esteja tudo regulamentado e que os proprietários rurais tenham que ter os 2 sistemas simultaneamente. E isso traz, então, uma necessidade maior de se investir em gestão, de se investir em tecnologia e também de se fazer um planejamento tributário. Por quê? A gente sabe que o agronegócio é muito próspero, mas
é importante você cuidar com todos esses detalhes, porque a tributação ela vai fazer diferença, né? Tanto no lucro da fazenda, quanto no valor que você vai comprar, diversas questões que a gente tem que se preocupar. Então, a gente tem trabalhado muito no escritório justamente com esse planejamento, fazendo isso com antecedência, que é para garantir que essa reforma ela traga oportunidades, que ela não atrapalhe os bons resultados que o agro vem tendo nesses últimos anos. Se fosse para hoje fazer uma avaliação, a reforma tributária trouxe mais ganhos ou mais perdas com relação a impostos hoje para o agronegócio? Claro que é um cálculo difícil, mas eu estou pedindo a sua percepção mesmo, né? Hoje, eu acho que é muito delicado a gente falar sobre isso, né? Ela é uma reforma muito controvertida ainda. Eu sou otimista. Eu acho que ela veio para facilitar. Então, superado esse prazo de transição, a gente vai ter um sistema mais simples. E a transparência, ela traz diversos benefícios, né? Talvez não necessariamente benefícios de redução de carga tributária, mas benefícios de facilitar o planejamento do produtor, do entendimento do próprio negócio e de como fazer, né? E acho que toda essa transparência, ela traz essa vantagem, né? De você ter clareza sobre aquilo que você vai fazer, clareza para definir ali os teus objetivos para os próximos anos. Mas para o agro, ela vai trazer desafios porque vai fomentar diversas discussões que já existem. Então, eu vou dar um exemplo aqui que ele é ambiental, mas também é tributário. A gente tem o imposto seletivo. E o imposto seletivo, ele é aplicado com relação a produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, para o agro, a gente está falando de alimento, a gente está falando de reserva legal, por exemplo, de utilização de defensivos agrícolas. Isso tudo são pautas muito polêmicas, porque até que ponto o nosso legislador vai entender que usar um defensivo, por exemplo, ele está sendo prejudicial ou não à saúde, né? Eu preciso, por quê? Porque é uma tecnologia, isso está atrelado aos resultados da safra brasileira, mas ele vai ser prejudicial? A gente não sabe, então a gente precisa esperar esse tema se desenvolver um pouco mais nas discussões. Mas é por isso que o produtor precisa estar atento, né, a todas esses desdobramentos que a discussão da reforma tributária vai trazer e também as novas tecnologias, né? Porque aí foge um pouco da nossa área aqui como advogados que atuam com isso, mas nós sabemos que, né, o Brasil é muito avançado em tecnologias no campo. Então pode ser que aos poucos isso também venha sendo substituído e aí é a oportunidade do produtor fazer um planejamento com relação à utilização dessas tecnologias dentro da sua fazenda. Muita gente pensa, às vezes, isso está mudando, né? Mas, não, eu só vou precisar de advogado se eu for preso, né? Porque se eu não for preso, eu não preciso de advogado, porque quem falou que eu preciso? Não é bem assim. E advogado não vem só para resolver uma coisa que já está um problemão gigante. É igual médico, não é? Médico também trabalha com isso. Se defende muito a questão da prevenção, para você não ter problemas lá na frente. Então, prevenção na área de saúde, as pessoas até entendem na área de saúde que eu preciso cuidar da minha saúde para não ter problemas lá na frente, ou pelo menos minimizar esse risco. Funciona da mesma forma? É preciso você... tem como você prever não ter um problemão jurídico lá na frente? Sem dúvidas, Denise. É o que a gente chama de advocacia consultiva, né? É preparar o produtor rural para o que vem à frente, né? Preparar para ele para crescer, para ter um negócio sustentável. Então, a ideia do Sartório Reis é ser um parceiro do produtor rural. Então, nós temos buscado nos comunicar cada vez mais com o produtor rural. Por isso que essa oportunidade hoje de falar do nosso negócio, de falar sobre o agronegócio, e é fundamental aqui na Banda B, que tem uma abrangência incrível, né? E ainda mais aqui no estado do Paraná, nós temos 38% do PIB do Paraná vem da agropecuária, Denise. Então, nós precisamos nos comunicar com essa riqueza paranaense, né? Então, a ideia é passar informação, ser um parceiro, explicar, produzir contratos que vão proteger esse cliente, né? Então, eu acho que a riqueza do Paraná tem que ser protegida, né? E o advogado tem
essa capacidade, né, de proteger e fazer com que o negócio venha a prosperar. Aquele velho ditado, né, que o combinado não sai caro, né? E se o combinado tiver no papel, se o combinado tiver registrado em cartório, se o combinado tiver uma consultoria profissional, aí fica melhor ainda, não é verdade? Eu acho que é a confiança que o produtor precisa ter. Quando a gente fala em produtor, é porque nós estamos falando aqui de um escritório de advocacia ou o escritório que fica aqui em Curitiba, mas atende, né? O escritório Sartório Reis atende também, principalmente Paraná, Mato Grosso, onde são a maioria dos clientes. Isso mesmo, aqui no Paraná, tanto na região, né, do interior do Paraná, que é o nosso berço ali das culturas e da criação de gado, quanto aqui em Paranaguá, que nós temos várias indústrias que são de insumos, e nós também temos clientes no Mato Grosso e em Goiás. Mas o que a gente tem percebido é que, pela diversidade do Brasil, né, a gente acaba atendendo outras regiões também, e hoje, né, porque às vezes a família que tem uma área de cultivo aqui no Paraná, tem em outras regiões do país também, e a gente tem que sempre olhar para isso de uma forma conjunta, né? Não adianta a gente olhar para os negócios de forma isolada. E aí a nossa atuação tem até um dos pontos, né, do sucesso do negócio é justamente esse, Denise, é a gente conhecer o nosso cliente. Então, independente de onde ele esteja, né, o nosso foco é ir até o cliente, entender quais são as atividades, entender as peculiaridades e estar junto ali com ele. Então, as barreiras geográficas, elas acabam sendo realmente mitigadas hoje em dia, porque a gente percebe a necessidade de estar perto. Independente de onde o nosso cliente esteja, a gente preza por estar lá e conhecer as atividades dentro da porteira para poder prestar um bom serviço. Eu quero me aprofundar um pouco mais na questão da reserva legal, né? Que é uma dor de cabeça para alguns produtores, mas uma solução para outros que já conseguiram ter definido dentro da sua propriedade, né? O que é uma reserva que tem que ser protegida. Nós estamos aqui no bioma da Mata Atlântica, no caso aqui desse braço aqui do Sudeste, né, e Sul, mas é muito sério isso, né? Muito sério, porque tem multas, tem obrigações. Como é que está essa questão da reserva legal aqui com relação ao agronegócio? Está bem claro isso ou está confuso o que pode e o que não pode? Essa questão é uma questão que também passa por uma transição, né? E a gente percebe que isso ainda gera bastante insegurança. Tanto essa parte da reserva legal, quanto a questão das terras indígenas também, né? É uma das discussões que, às vezes, parece que não afeta tanto o Paraná, que é uma região que a gente já tem as coisas mais antigas, mais consolidadas, mas que ainda existe. Então, hoje, no Paraná, por exemplo, a gente tem regiões em que até áreas urbanas cairiam nessa insegurança sobre o marco territorial das terras indígenas. Então, a gente ainda tem muitas discussões e ainda tem, sim, muitas questões com relação às reservas legais e às áreas de preservação que precisam ser atendidas. Então, é uma questão que é importante. O Brasil, ao contrário do que a gente pensa, ele está muito avançado nisso, né? O agronegócio no Brasil é sustentável, preserva a natureza, e isso até em questões, né, de comércio internacional, e a gente comparar com outros países, o Brasil está muito avançado, mas ainda é uma pauta que traz bastante preocupação para o produtor rural. Então, a gente ali no escritório tá sempre acompanhando essas discussões, né? Principalmente agora, eu acho que mais do que a área só da reserva legal, a parte das terras indígenas nos preocupam também. E a gente tem sempre feito esse trabalho, né, como você disse, é um trabalho preventivo, um trabalho de acompanhar, entender qual é a situação do imóvel daquele produtor rural para poder fazer uma regularização antes que ele tenha algum tipo de problema, algum embargo na terra, alguma coisa que vá trazer prejuízos muito maiores para eles em operação, prejuízos financeiros, né? E, enfim, a gente está sempre atuando de uma maneira preventiva. Então, um dos trabalhos que a gente faz no escritório é esse de regularizar. E ele vai passar por a gente entender qual é a situação especificamente daquela propriedade, maneiras de a gente tornar aquela propriedade
adequada com a legislação, e se tiver alguma questão que ainda está pendente, a gente vai monitorar progressivamente para esse produtor até essa situação estar realmente resolvida e ele estar com uma propriedade ali trabalhando de uma forma segura e adequada à lei. Uma outra questão que eu acho que tirou, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Não sei se ainda tira o sono de muitos produtores, que é a questão da reforma agrária. Lá na década, teve até novela, né, dos Sem Terra, novela na Globo, década de 80, 90, que se falava, a impressão que dá é que estava mais acirrada a discussão da reforma agrária. Não que ela não exista hoje, também existe hoje, mas a gente pelo menos vê uma reação, não sei se está até em função do governo atual, que tem uma postura mais ligada à reforma agrária, mas hoje ainda existem questões ligadas a esse assunto no agro, tá? Porque tem muito produtor da questão da terra ser produtiva, ser improdutiva. Existe essa questão também que vocês percebem nesse ramo? Sim, sem dúvida, Denise. E essa questão da regularização imobiliária que a doutora Mariane passou é fundamental, né? Assim como a reserva legal, para a regularização, ela pressupõe a produtividade também daquela área, né? De que aquela área está sendo produtiva, de que o produtor está sabendo aproveitar bem e evitar realmente que seja inserida numa divisão aí social, né, que é o grande realmente temor, né? Aqui no Paraná nós temos que esse assunto está em voga, mas o produtor aqui é muito bem protegido, né? Nós temos um governo atualmente que tem uma visão para o agronegócio, né? Então, mas acredito que ainda seja um grande medo, né, Mariane? Tem outras regiões que a gente atende, né, por exemplo, no Mato Grosso, que essa é uma questão um pouco mais delicada, porque eles ainda têm muitas questões para resolver. Então, algumas áreas que já foram objeto, por exemplo, né, já foram transferidas para esses que hoje são produtores rurais, mas ainda não foram regularizadas, então isso ainda causa muita insegurança e a gente ainda tem sim situações de invasão, né? Isso tem aumentado em algumas regiões do país. O que hoje a gente vê, Denise, que eu acho que é um dos pontos para te gerar essa dúvida sobre tira ou não tira o sono, é que hoje a justiça brasileira está mais bem preparada para atender esse tipo de situação. Então, antes a gente tinha uma demora muito grande, né? Quando você precisava levar uma situação como essa, olha, eu tenho uma área, ela é produtiva e foi invadida, o que eu faço? A justiça demorava muito para responder. E a demora, a gente sabe que traz prejuízos gravíssimos para todas as partes, né? E hoje a justiça está mais preparada e ela consegue resolver isso de uma forma mais célere. Então, existem procedimentos internos mesmo de como resolver isso de uma forma amigável, de como resolver isso usando o mínimo de violência estatal, violência policial, porque isso trazia realmente prejuízos, né? Se destruía áreas de plantio, sedes de fazenda. Então, a ideia é realmente evitar. Então, embora a gente ainda tenha essas pautas, elas continuem sendo pautas polêmicas, a gente já percebe um avanço muito grande, que é algo, inclusive, bem positivo do Brasil, né? Que foi realmente a gente perceber que o judiciário entendeu a importância do agronegócio e trouxe ferramentas mais adequadas para resolver isso com a velocidade que era necessária, né? Então, até é uma forma de respeito ao produtor rural brasileiro, uma forma de respeitar esse investimento que tem sido feito no Brasil, e a gente tem visto resultados bem positivos nesse sentido. Eu acho que é perceptível até para quem não é do ramo, né, que houve avanços com relação à reforma agrária. Você que ligou o rádio agora, estamos conversando com advogadas especialistas em agronegócio do escritório Sartório Reis Advogados, a Mariane Reis e a Giovana Sartório. Está falando sobre esse negócio, um escritório de advocacia especializado no agronegócio. Eu não tenho como deixar de tocar no assunto aqui que esse tira sono, preocupa, que é a crise climática. Não é mais como antigamente. Meu Deus do céu, a gente tem aí problemas de falta de chuva, uma seca que castiga, tem excesso de chuva,
tá tudo maluco e não tá, muitas vezes, hoje, de forma direta para resolver amanhã, nas mãos do produtor, uma questão como essa. Claro que existe a conscientização ambiental, que é fundamental para o mundo todo, mas existe a crise climática. E com a experiência que vocês têm, conversando com os produtores, o que é que chega para o escritório com relação a isso? Não dá para reclamar com São Pedro, né? Não dá para entrar com um processo contra o divino. Como é que vocês lidam com isso? É muito interessante, Denise, a sua pergunta, porque nos faz refletir realmente sobre o resultado do nosso clima, e que a gente sente muito aqui em Curitiba, né? Inclusive. Sim, não é mais a mesma, né? Não. Curitiba. O que chega, né, no nosso escritório, vou trazer um pouquinho, e até no que nós podemos ajudar, que eu acho que é muito legal prestar essa informação aqui para os ouvintes da Banda B, né? Nós temos alguns instrumentos jurídicos para, sabendo, né, que as mudanças climáticas estão aí, é uma realidade, e nós temos que criar algumas situações de proteção. Então, nós temos alguns instrumentos jurídicos que são os seguros, né? Então, hoje é fundamental o produtor rural, seja ele pequeno ou que já esteja estruturado como uma empresa, ter um seguro que possa garantir a ele a sobrevivência ali do ano seguinte, que eventualmente aquela safra tenha sido perdida, né? E nós temos também instrumentos de proteção contratual com o banco, né? E por isso que é tão interessante ter um advogado especialista no agronegócio, porque o produtor rural ele tem uma possibilidade de renegociar esses contratos bancários diferente de outros empresários, né? O agro é a base do nosso país, a gente não pode esquecer nunca isso. Nós vivemos do agro, nós comemos agro, respiramos agro, né? Então o produtor rural, ele tem esse benefício de negociação de contratos, que é o que o advogado pode muito bem conduzir, auxiliar e prestar informações precisas para a sobrevivência do negócio. Mas hoje a maioria dos produtores, eles têm seguro? Porque como é que eu fico imaginando, né, o dia a dia, pra gente fica até difícil imaginar, porque você tem um carro, vamos imaginar, você tem um carro, muitos têm seguro, outros não conseguem pagar o seguro. Mas aí você fica um pouquinho mais tranquilo que se você sair ali e alguém chegar com uma arma para levar o seu carro, ou se você deixar o carro estacionado e levar, você vai entregar sem pensar duas vezes porque você tem seguro. Hoje, os produtores, na maioria, eles têm seguro para não perder todo o trabalho de uma safra ou não? Na verdade, ainda não. Essa até é uma discussão que é uma pauta bem polêmica no agronegócio brasileiro atual, né? Existem algumas subvenções que o governo brasileiro tem dado para esse seguro rural. E até é uma notícia aí que saiu na semana passada, que o governo está fazendo a liberação de 191 milhões para subvenção ao seguro rural, né? E claro, os grãos, eles se destacam, né? 164 milhões aqui vai para seguro para os produtores ali de soja, milho e outros grãos, mas todas as culturas sofrem com isso, né? Então a parte de frutas, de hortaliças, a própria pecuária, mas hoje a gente ainda não vê, né, uma possibilidade do governo em ter o seguro rural, como em outros países como os Estados Unidos tem, e ainda o próprio produtor não faz o seu seguro de uma forma tão completa como em outras áreas, né, como você mencionou ali, como a gente acaba fazendo com o nosso carro e outros bens. Mas o que a gente vê também é que, às vezes, o produtor rural ele não tem uma assessoria jurídica tão robusta e a seguradora ela também coloca algumas limitações que a gente entende que são indevidas. Então, uma das questões importantes também, além de você ter o seguro, é você entender quais são as coberturas daquele seguro que você contratou. E fazer um acompanhamento disso. Aconteceu alguma questão que levou a uma baixa produtividade da tua lavoura, como é que você vai encaminhar isso para a seguradora para ter uma cobertura realmente
correta com relação àquilo que você contratou. Então, esse é um trabalho que é feito, né, a 4 mãos ali pelo advogado e pelo engenheiro agrônomo que acompanha essa lavoura, mas ele é um trabalho importante também. Então, são as duas preocupações, né? Você ter o teu seguro e depois, quando você precisar, você fazer uma boa análise de qual era a tua cobertura para ver se essa indenização ela veio adequada ou não. Inclusive, eu tenho até uma experiência pessoal que eu vou passar aqui e aproveitar, porque às vezes você faz um seguro e acha, não, mas o contrato tá ali, ixi, então ele não cobre, eu não tenho nenhuma chance. Foi feito seguro de um celular, seguro de celular, né? E o seguro colocava ali nas entrelinhas, bem pequenininhas, que se fosse um furto dentro de um carro, não cobria. Mas a gente não sabia disso na hora de contratar. E foi o furto dentro o carro estava no estacionamento e levaram um celular novinho que tinha o seguro. O que foi feito? Já foi colocado ali, foi explicado para o seguro e o advogado acabou provando que não, que eles tinham, porque não tem sentido você não cobrar, sendo que foi um furto dentro de um estacionamento. Que onde eu quero chegar aí? Que às vezes você assina um contrato, tá tudo ali na entrelinhas, mas tem como questionar esse contrato, não tem? Tem. Essa semana até a gente está com um caso ali no escritório, que é uma lavoura de trigo que sofreu excesso de chuva. Então, o excesso de chuva ele tem preocupado muito, né, recentemente, e ele atingiu a lavoura num estágio em que era inicial. Então, teve tanto muita chuva quanto granizo. E é claro, isso causou diversos danos para a planta que nascia. E a seguradora, ela não negou a indenização, mas ela limitou substancialmente porque ela disse que não foi só o excesso de chuva, mas que também teve doença. E aí, em conversa com o engenheiro agrônomo, ele nos esclareceu que essa doença que a seguradora estava mencionando, ela é justamente um fungo que vem porque teve excesso de chuva e o granizo. Então, ele danificou a planta, deixou mais sensível e ela ficou mais suscetível àquela doença. Ou seja, não adianta, né, o seguro vir e dizer não vou te indenizar ou vou te indenizar com tal redução por conta de uma doença, porque lá está escrito que eu não vou indenizar em caso de doença. Qual é exatamente a origem dessa doença, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho conjunto. A gente precisa de um apoio técnico, né, que é fundamental, e a nossa interpretação do contrato. Porque às vezes vem, sim, né, algumas respostas que são ilegais ou são abusivas em alguma medida por conta da seguradora, e a gente sabe que existe um volume muito grande também, né, de trabalho por conta deles, e é o nosso papel fazer uma análise adequada desse contrato e apresentar a nossa interpretação sobre qual seria o montante correto da indenização e se tem alguma abusividade nessa limitação de cobertura ou redução de cobertura. Mas acontece sim, Denise, bem parecido com o caso aí do celular. Com o caso do celular. Claro que a gente tem muitos assuntos, aqui vocês atendem um leque gigante com relação ao agronegócio. Mas eu queria também, não posso deixar alguém que está nos ouvindo, que está querendo ser advogado, né? Advogada, e pensa assim, por onde eu começo? Porque não é fácil também, né? Então, falando do negócio que deu certo, eu imagino que também tem toda uma insegurança para começar, mas que conselho vocês dariam, né, para quem está nos ouvindo e quer ter um escritório de advocacia num negócio que deu certo, né? Denise, realmente, até nós advogados, até convergirmos para uma área específica, demanda um certo tempo, realmente, né? E experiência, porque ao longo do tempo nós vamos percebendo para onde nós temos aptidão, qual é a área que nós gostamos, né? Mas a dica que a gente pode dar aqui é estar muito atento às notícias, né? Para você entender o que te cativa, né, que a advocacia é uma vocação e realmente você tem que ter um interesse sobre o assunto para poder prestar um melhor serviço possível para o seu cliente, comparecer em congressos, né, como eu estava mencionando hoje, que nós estamos constantemente participando de eventos, né, do agronegócio. A OAB ela é muito acolhedora no que tange a participação dos advogados no dia a dia da OAB, inclusive ensinando para outros advogados como encontrar o seu nicho, enfim, pelas comissões, né? Eu particularmente
participo de uma comissão de direito internacional há 10 anos, que me permitiu conhecer questões de agro pelo mundo, né? Então nós atuamos também com direito internacional e temos essa percepção do mundo do agro, me permitiu conexões, né? Então, como eu disse, os congressos, hoje também o escritório participa do LEAD Paraná, que nos permite ter aí conexões com os melhores players do mercado, né? Essa semana, inclusive, o LEAD está promovendo um evento de agronegócios com participação dos seus associados e também de importantes empresários que atuam na área. Então, são momentos em que a gente, né, nós estamos posicionados no mercado, mas nós estamos sempre aprendendo. Então, é um momento muito rico de troca de informação. Então, para o advogado que está nos ouvindo, e nós temos uma classe muito forte, né, Mari? Procurem informação, conversem com seus colegas, façam parcerias, ninguém constrói nada sozinho. Né? É o networking, né? Muito importante, né? A história do homem que se constrói sozinho, Denise, está sendo desmistificada, né? Hoje a gente precisa da parceria e eu não tenho dúvida que o escritório está crescendo porque nós estamos agregando cada vez mais profissionais qualificados. Então, a troca de informações, ouvir a banda B é importante para estar bem informado. Acho que é a minha dica. Mari, quais são as suas dicas? Eu concordo com tudo que você colocou hoje. Obrigada. Só reforço que acho que é muito importante a gente, como advogado, estar aberto para as outras áreas do conhecimento também. Então, você quer atuar com direito de família, né? Você ter uma boa relação com profissionais da área da psicologia vai ser sempre muito importante. Para a gente atuando com empresas e com agronegócio, você tem que estar aberto a pessoas que trabalham com o mercado de capitais e de investimento. Você tem que ter um bom diálogo com administradores, gestores, com o engenheiro agrônomo, com o zootecnista. Então, eu acho que a gente precisa entender que o direito não está isolado, né? Ele está ali para entregar uma solução. E quanto mais você entender da área que você está trabalhando, melhor vai ser o teu papel. Então, é realmente, né, o advogado conseguir a confiança do cliente para ter acesso a essas informações, que são as informações relevantes, e também conhecer cada vez mais da área do cliente para poder conversar melhor com os aspectos do direito, né? O direito, ele não é só ali uma letra preta num caderno branco, né? Ele realmente tem que estar vivo, ele tem que estar em construção social, e para isso a gente tem que estar aberto a esse diálogo, mas não é só, né, o conversar ou sentar na mesa, é realmente você estar aberto para entender as necessidades, você estar sensível às necessidades daquele setor e se antecipar para oferecer as melhores soluções. E para a gente encerrar, para o produtor rural, fica aqui a dica, não deixa para o problema aumentar, né? Tem a advocacia consultiva, que é muito importante, né? Sem dúvidas. Eu gosto de dizer que todo mundo tem que ter um advogado para chamar de seu. Ai, como é bom, né? Para a gente andar de mãos dadas, né? Cada um, claro, na sua especialidade, com essa visão que a doutora Mariane falou, ampla, né, de conhecimento de todas as áreas, porque elas se intercalam e a gente vê isso muito no escritório, né? Às vezes eu tenho um trabalho específico de sucessão, de família, mas eu preciso muito da doutora Mariane pela questão tributária. Então, realmente, todo mundo tem que ter um advogado para chamar de seu. Com certeza. E eu gostaria que a doutora Mariane falasse para a gente, quem está nos ouvindo aqui, tem interesse, como é que que essas pessoas chegam até vocês, né? Quais são os contatos? Nossos contatos são nosso telefone, 41996028198, WhatsApp da Mariane. E a Giovana já passa o dela ali também. E o nosso site é o www.sartorioreis.adv, de advogados.br. E nós também estamos no Instagram. Quem quiser nos seguir, a gente sempre tem notícias fresquinhas, trazemos vídeos também com relação a novidades ou questões de atenção, que é o @sartorioreis.adv. Tá certo. E mais algum contato? Sim, vou passar o meu WhatsApp, meu telefone também, que é o 41998570297, e o do escritório também, que é o DDD 4134345033, e recomendo muito
que acessem nossas redes sociais, a gente faz com o maior carinho, buscamos colocar fotos bem bonitas nossas também, né, Denise? Inclusive, essa bem reportagem, arrumada. essa entrevista vai estar no portal com fotos, né? Tanto da doutora Mariane quanto da doutora Giovana, tá? Sim. Obrigada, Eu agradeço muito a participação de vocês, um negócio que deu certo. A gente tem o maior orgulho de trazer exemplos aqui de profissionais que estão no mercado, não só para contar o próprio negócio, mas para mostrar de que forma isso pode ajudar na vida dos ouvintes, na vida das pessoas, né? É aquela velha história, o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver com isso, de entender de que forma os negócios que a gente apresenta aqui na Banda B podem, de fato, né, trazer algum ganho na vida de vocês. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Denise. É uma satisfação estar aqui, poder trazer esse assunto que a gente gosta tanto, né? Que é realmente mostrar que o nosso trabalho como advogada está aqui como parceiro dos nossos clientes para construir bons resultados, né? A gente não está aqui só quando o cliente vai preso, a gente está aqui realmente para trazer segurança jurídica, para fazê-lo dormir melhor, para que ele tenha mais segurança para tomar decisões e, claro, isso contribuir para o agronegócio paranaense. Obrigada. Obrigada, Giovana. Obrigada também, Denise. Estou aqui muito feliz, eu e a Mariane, e estendo os agradecimentos do nosso escritório, principalmente também ao LIDE Paraná, que nos proporcionou essa conexão incrível. Vocês estão com um estúdio lindo, moderno. Esperamos poder contribuir mais com vocês e à disposição para o que precisarem. Obrigada. Estamos aqui. Eu encerro, então, o negócio que deu certo de hoje, deste sábado, conversando com a Giovana Sartori, com a Mariane Reis, advogadas especialistas no agronegócio. Um negócio que deu certo porque tem aí a participação, claro, do produtor rural, do cliente, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, um excelente final de semana para todos e até o próximo negócio que deu certo. Denise Mello. A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo. Até o próximo sábado.